Boa madrugada para você, Madrugada Astral, começando mais um programa aqui na Vibe Mundial nos 95.7, também em transmissão simultânea pela Astral TV. Seja muito bem-vindo nessa madrugada. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda que fica localizado ali na região do Tatuapé, bem próximo da estação Carrão do metrô. Dá para ir andando da estação Carrão do metrô para o nosso terreiro. Bom, começando mais um programa aqui com você, pedindo licença para entrar nos seus caminhos espirituais, pedindo licença para entrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho nessa noite e falar sobre assuntos que tocam a nossa vida, que tocam e direcionam o nosso caminho espiritual, que melhoram, que facilitam. Bom, falando de um curso maravilhoso que vai ter lá na Oca dos Caboclos, tá? No dia 24 de agosto, vai ter um curso incrível lá na Oca, um curso de Exu, desvendando mistérios de Exu, um curso de dia inteiro, tá? Com apostila, com material, com pratos, com fundamentos, com várias coisas. Se você gosta de Exu, se você gosta dos mistérios de Exu, vem fazer o curso na Oca dos Caboclos no dia 24 de agosto. É só chamar a gente no 11 95737 5453. Eu vou repetir: 11 95737 5453. Você pega as informações do curso e também das nossas giras. A Oca tem giras quinzenais aos domingos, a partir das 15 horas, com atendimento gratuito com as entidades de Umbanda. Se você também quiser nos seguir lá no Instagram, Oca dos Caboclos, é só procurar Oca dos Caboclos que você já vai encontrar os conteúdos do Pai Anderson lá e tudo aquilo que a gente faz lá na nossa casa, e vai ser um prazer imenso poder recebê-lo em qualquer dia de gira, te dar um abraço e também te ajudar nas direções da sua vida espiritual. Lembrando que o nosso atendimento lá na Oca é gratuito, tá? Não tem cobrança no nosso atendimento, ele é gratuito. Bom, hoje eu queria falar com vocês um assunto. A gente tem vindo com assuntos polêmicos. Deixa eu dar um recadinho antes de falar dos assuntos polêmicos de hoje. Aliás, do tema polêmico de hoje, que toda quarta às 8 da noite na Astral TV tem o meu programa, o Pod Pai. O Pod Pai é um podcast que traz convidados ligados às religiões de Umbanda, de Candomblé, da espiritualidade, pessoas que fazem um trabalho incrível, diferenciado e que vem contar para mim a sua história. Então, espero você todas as quartas às 8 da noite, com reprise na Astral TV aos sábados às 11h30 da manhã. Então, se você ainda não assistiu o Pod Pai, eu não perderia, porque eu faço as perguntas que você gostaria de fazer, mas muitas vezes não consegue. Então, nós não falamos lá sobre espiritualidade, nós falamos sobre as pessoas que estão por trás desses projetos de espiritualidade. Então, é um programa incrível, tem convidados aí já confirmados incríveis, e se eu fosse você, eu não perdi o Pod Pai às quartas-feiras, tá bom? Bom, hoje o tema da nossa pauta de hoje, né, dessa sexta-feira, começando essa sexta-feira, é recomeçar. E recomeçar é sempre uma coisa toca uma pontinha ali, o primeiro sentimento que normalmente vem à tona quando a gente fala em recomeço é uma palavra ou um sentimento chamado medo. Medo de recomeçar. Medo de dar esse próximo passo, medo de seguir em frente. E no programa passado a gente falava sobre perdão, nós já falamos sobre gratidão e agora nós estamos falando sobre recomeçar, porque muitas vezes nós ficamos presos às situações da nossa vida que fazem com que a gente não tenha força para dar esse próximo passo. Mas a nossa vida, ela precisa desse próximo passo. A nossa vida, os nossos caminhos precisam desse próximo passo. Precisam desse caminhar, precisam dessa próxima etapa. Às vezes o ciclo, muita gente gosta de tratar algumas coisas da vida como ciclo. Vou tratar assim, não necessariamente eu acredito nisso, mas muitas vezes esse ciclo que nós vivemos, ele já se encerrou. Ou esse tempo já se encerrou. Porque para mim ciclo é uma coisa redonda.
como se a gente começasse de um ponto e voltasse para esse mesmo. Só para explicar para vocês porque eu não acredito em ciclo. Porque para mim ciclo é redondo. Então, quando você sai de um ponto e você está naquele ponto, muitas vezes você não volta para o ponto inicial. Então não pode ser um ciclo, né? Muitas vezes é uma reta, não um ciclo. E essa reta ela tem um começo e ela tem um término, né? E a partir daquele término você tem um novo caminho, né? Então, quando você está preso em ciclos, você está preso numa situação que você não consegue sair, sempre voltando para um ponto inicial que você começou. Então, por isso que eu não acredito nesta palavra ciclo. Então, só para explicar para vocês. E a gente precisa encerrar esse tempo, ir para um próximo tempo, encerrar esse momento, ir para uma próxima fase da nossa vida, para que a gente consiga e continue vivendo. Para que a gente saia, e muitas vezes isso é dolorido e dá medo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar nesse novo tempo, nesse novo momento. Então, quantas vezes você já vai começar um novo emprego, você foi começar uma nova atividade profissional da sua vida e deu aquele friozinho na barriga do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês? A gente vive isso. Porque a gente está começando um novo tempo que a gente não conhece as coisas, que a gente vai começar a percorrer, que a gente vai começar a caminhar. Então a gente começa, né, a nossa vida dessa forma. Aliás, a gente reinicia, né, recomeça dessa forma. E muitas vezes esse recomeço é um recomeço amedrontado, é um recomeço que eu falo, não sei, né? Não sei, porque a gente de fato não sabe se aquele caminho é o caminho que a gente deveria seguir. Muitas pessoas têm oportunidades de recomeçarem a sua vida e não conseguem, porque estão presas às coisas do passado, porque estão presas a sentimentos do passado, estão presas a pessoas. E você, todos os dias, tem oportunidade de recomeçar. Todos os dias, de recomeçar uma vida, de recomeçar um caminho novo. Talvez hoje não tenha sido o meu melhor dia, mas amanhã pode ser o mais incrível da minha vida. E se ele for um dia difícil, também não há nenhum problema, porque ele vai acabar. Ele vai terminar. E quando ele terminar, o que eu tenho que fazer é puxar uma reflexão da minha vida, de tudo o que aconteceu durante aquele tempo, durante aquele momento, para entender se eu aprendi. Para entender se aquilo que eu passei se foi e se complementa, se me trouxe mais estrutura, se me trouxe mais força. Nada é colocado no seu caminho, no meu caminho, no caminho de qualquer um, que a gente não possa superar. Nada é colocado na nossa vida que a gente não possa aprender. Às vezes a gente é obrigado a aprender a duras penas. Às vezes a gente é obrigado a aprender a duras questões, mas a gente aprende. Você aprende. Quantas vezes você já não aprendeu nos momentos mais difíceis da sua vida? Todos nós vivemos momentos difíceis. E esses momentos trazem aprendizado, esses momentos trazem união, porque muitas pessoas que poderiam estar distantes estão próximas. Muitas pessoas que estão próximas ficam distantes. Esse é outro ponto. Mas o que está acontecendo por trás de tudo isso? Um esclarecimento da vida para que você dê valor a quem merece ter valor, para que você se afaste de quem não merece estar próximo de você. E sempre, como eu disse no programa anterior, perdoando e sempre perdoando. Perdoe sempre, todas as vezes, em todos os momentos. Não permita nem um dia ir dormir com mágoa dentro do seu coração. Sabe por quê? A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai ter tempo. A gente não sabe se a gente vai ter momento. A gente não sabe se vai ter caminho. O próximo minuto é uma incógnita, não é? Não é? O próximo tempo, o próximo momento é uma incógnita na nossa vida. Então, não deixe passar o tempo, não deixe passar o momento.
Aproveite o seu momento, aproveite a sua vida, aproveite o agora. Faça uma reflexão. O agora é dolorido, é triste. Pegue para fazer uma reflexão, pegue para fazer ter um entendimento do porquê. Se você não consegue, não tem problema. Uma hora você vai entender o porquê, uma hora você vai entender melhor o que está acontecendo. Mas em nenhum momento deixe a sua vida travada. Em nenhum momento pare de caminhar por qualquer que seja a mágoa. Ah, pai, mas é muito difícil, eu não consigo. Consegue. Você consegue sim. E se tiver muito difícil, procure ajuda de um centro espírita, de um terreiro, de uma entidade, de um psicólogo, de um psiquiatra. Procure ajuda, mas não se permita ir dormir com coisas a resolver, com pendências a resolver. A vida é uma fração de segundos. Nós estamos aqui por uma fração de tempo e sem saber quando esse tempo se encerra, né? E isso é mais complexo ainda, porque a gente não sabe quando isso encerra, então a gente precisa estar preparado para ir embora daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos. Busque conhecimento, busque sabedoria, estude aquilo que você gosta. Você vai ver como muita coisa da sua vida vai mudar. Você vai ver como muita coisa dos seus caminhos vão mudar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Bom, tem giras lá na Oca todas as quinzenas, aos domingos. Se você precisa de um empurrãozinho, se você precisa falar com uma entidade para ela te dar um empurrão, para ela te orientar de algumas coisas, é só ir lá na Oca, o nosso atendimento é gratuito. Você vai ser muito bem recebido, de braços abertos por todas as pessoas que estão lá conosco, os meus filhos. Passe lá, vá lá me visitar. Então, os domingos quinzenais. Se você quiser saber a programação da Oca, 11 9 5737 5453, DDD 11 9 5737 5453. Nós estamos no Instagram com Oca dos Caboclos, tá? O nosso perfil Oca dos Caboclos. Oca é com O, tá? No começo não tem H não, é OCA. Tá? Oca dos Caboclos, é só nos procurar lá no Instagram. Você tem dentro do Instagram todos os nossos conteúdos, tem todas as nossas informações dos nossos trabalhos, das giras, tem os programas que o pai faz aqui na Vibe Mundial, na Astral TV, tem lá a caixinha de perguntas do pai. Se você não viu ainda, entra que você vai adorar. Eu falo de espiritualidade de uma maneira bem simples e bem próxima para que você entenda, sem o espírito. Assim, como que é a palavra? Não, esqueci. Era uma outra palavra que eu ia falar para vocês, mas eu esqueci. Sem aqueles termos técnicos, sabe? Então não quero nada técnico. Quero que você entenda, que você sinta, que você viva a espiritualidade nos seus caminhos, na sua vida, da melhor forma possível. Bom, tem o livro do Pai Anderson também, se você ainda não tem, se você não conhece. Tem o Encantos Ciganos, que é o meu livro, que já está na 2ª edição. Um livro lindíssimo que fala sobre espiritualidade cigana. Não é um livro religioso, é um livro que fala sobre a espiritualidade cigana e como que nós podemos usar os ensinamentos ciganos no nosso dia a dia, com pratos, receitas, magias, banhos, pós e muitas outras coisas, tá? As histórias dos ciganos, tudo no livro Encantos Ciganos, que é o livro do Pai Anderson, que sou eu que vos falo hoje nessa madrugada. Então, muito simples, quer falar sobre o livro, chama a gente lá no WhatsApp, quer falar sobre as giras, chama a gente no WhatsApp ou lá no Oca dos Caboclos. Toda quarta, 8 da noite tem Pode Pai na Astral TV. Quartas-feiras eu entrevisto pessoas incríveis, com histórias incríveis e que falam da sua vivência, do seu caminhar e
também do seu início na espiritualidade. Se eu fosse você, eu não perdi o Podpah, toda quarta no canal 33.1 em São Paulo, também tem em Sorocaba, Baixada, em vários canais. Então, canal 33.3 em São Paulo, lá no site da Astral TV. Basta chamar a gente lá no Oca dos Caboclos que eu falo para vocês todos os caminhos para vocês me acharem. Então, toda quarta tem convidado especial lá no Podpah. Bom, curso de Exu. Próximo dia 25 de agosto, um curso, aliás, dia 24 de agosto, um curso incrível de revelação de mistérios de Exu, um curso nunca visto, com ensinamentos de pratos, de agrados para você fazer para as entidades da esquerda, que você mesmo pode fazer sem interferir nas suas questões pessoais, sem interferir na sua espiritualidade. Muito lindo, um curso de um dia inteiro, vai começar de manhã, vai acabar no final da tarde, com certificado, com apostila, com almoço do pai. Ninguém perde meu almoço, hein? Então, um curso maravilhoso, é só chamar a gente no 11 95737 5453 e fazer a sua inscrição no curso de Exu que nós teremos no dia 24 de agosto. Bom, voltando aqui, né, falando sobre recomeço. E recomeço é sempre um assunto polêmico, porque tem muitas pessoas que gostam de recomeçar toda hora também, não é verdade? Vocês já devem ter pensado. Tem muita gente. Tomei minha aguinha aqui, que a garganta está um pouquinho arranhada hoje. Tem muita gente que gosta de recomeçar toda hora, todo o tempo. E o que de fato a gente precisa também entender sobre isso? Nós temos fases da vida, né? Digo de novo, não acredito em ciclo, porque ciclo para mim é redondo e você volta sempre para o mesmo ponto que você começou. Então, para mim, nós temos fases, tempos, momentos que nós temos que viver, alguns mais longos, outros mais curtos, que tem começo, meio e fim. E nem sempre o fim e o meio estão juntos, né? Então, por isso que não é ciclo. Então, quando a gente fala de recomeçar, tem muita gente também que não tem paciência. Hoje em dia a gente vive um tempo da ansiedade, né? Um tempo de que eu sempre ouço isso. Eu vou tentar. Eu vou tentar, se não der certo eu desisto. Eu vou tentar, se não der certo eu largo. Eu vou embora, eu viro minhas costas, eu sigo meu caminho. E muitas vezes a gente ainda tem algum tempo para percorrer aquele caminho e a gente quer antecipar as coisas, indo lá, eu não vou sofrer eu vou encerrar já isso aqui. Você pode fazer isso? Claro que pode, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser da nossa vida. A gente não está preso a nada. Mas tem uma coisa do ponto de vista espiritual que é muito importante que você saiba. Se existia dentro daquele caminho, desse caminho que você desistiu, algo que você precisava aprender e que você não aprendeu, não tenha dúvidas de que a espiritualidade vai te colocar em outra situação para que você aprenda. É assim que funciona. Então, posso interromper ciclos? Posso fazer o que eu quiser, mas todo ciclo, aliás, de novo falando essa palavra ciclo, posso interromper o meu caminho? Posso interromper o meu caminho. Mas eu preciso ter ciência de que essa interrupção de caminho pode me trazer também consequências. Quando eu interrompo algo que eu não quero, eu vou ter consequências disso. O aprendizado que eu trazia ali, que precisava passar por aquele tempo, por aquele momento, que você deixou de ter, se você não fez, eu vou ter que te dizer que você vai precisar retomar esse caminho de alguma forma. Tem uma coisa que se fala que é assim, quando você pula degrau, você tem que voltar o degrau e recomeçar toda aquela escada que você tentou pular. Porque cada degrau é importante, cada degrau faz parte do caminho. E interromper caminhos é interromper momentos que a gente tem que viver. É óbvio que a espiritualidade nos dá sempre dentro dos caminhos possibilidades, oportunidades para que a gente siga. Às vezes a gente não enxerga o que é melhor, a gente fica preso a situações que não são legais, mas faz parte do processo todo. A maturidade faz parte do processo. É óbvio, quando a gente tem 20 anos, como eu estava falando outro dia, que eu tinha 20 anos até outro dia. Não tenho mais.
É óbvio que quando você tem 20 anos, você tem uma ansiedade completamente diferente de quem tem 40, de quem tem 45, de quem tem 50, que já viveu 30 anos a mais de pancada, de paulada, de problemas, de decepções, de amores, de desamores, de sabores, de dissabores, e que dá muito mais carcaça para que você continue vivendo. É óbvio que os erros que eu cometia quando eu tinha 20 anos, eu não cometo mais hoje com 40. É óbvio. Porque se eu estiver cometendo, eu não aprendi. Se eu estiver cometendo os mesmos erros, eu não aprendi. Então, preste atenção na sua vida, preste atenção nos seus caminhos, observe mais, fique mais atento a tudo que você vive, fique mais atento aos momentos que você, de fato, deve sair do caminho que está e seguir para um próximo. Precisa recomeçar um trabalho novo, vá de coração aberto, de peito aberto. Vá com tudo e leve o seu melhor. Leve o seu melhor, faça o seu melhor. Ah, mas no emprego anterior fizeram isso, isso e isso comigo. Agora eu não consigo confiar mais. Não faça isso, porque nem todas as coisas e nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas são iguais, nem todas as situações são iguais. Dê este passo para frente. Vá para uma próxima fase. Vá para um próximo tempo. Um próximo momento. Se permita. O recomeço, ele pode até trazer medo, o recomeço pode até trazer angústia, o recomeço pode até trazer situações que a gente está vivendo que possam dar, né, aquele desconforto. Mas a gente vai ter que recomeçar em vários momentos da nossa vida. Seja profissional, seja amorosa, seja espiritual. Nós vamos ter que recomeçar em vários momentos. Entende o que eu falo? Entende o que o Pai está querendo? Onde o Pai está querendo tocar em você hoje? Levanta a cabeça. Olha para frente. Você é uma pessoa que muitas vezes não se valoriza o tanto que merece ser valorizado. E te digo, ninguém vai valorizar você se você não se valorizar primeiro. Ninguém vai te valorizar, ninguém vai te dar importância se você não fizer isso primeiro. Faça isso primeiro por você. Vai ter que recomeçar 10, 15, 100, 200? Faça, não tenha medo, não tem problema, eu recomeço. Eu não tenho medo. Se está difícil lidar com essa situação, se está difícil, procure ajuda espiritual, procure falar com um mentor, com seu mentor, com um guia, ou com uma ajuda profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo, com pessoas que possam, com terapeutas que possam te ajudar. E recomeçar faz parte do processo, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo de vida. Não tenha medo. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Eu acredito muito em você. Eu acredito que tem força aí dentro. Se você está vivendo agora um momento que você não encontra força, eu tenho certeza que tem força aí dentro. Tenho certeza que tem uma força aí dentro. Tenho certeza que tem aí dentro do seu coração um pontinho que vai te ajudar a encontrar esse caminho. E recomece sempre que for necessário e sem medo, tá bem? Todos os domingos, aliás, a cada 15 dias, tem gira na Oca dos Caboclos. É só seguir Oca dos Caboclos lá no Instagram. O meu WhatsApp é 11 95737 5453. 11 95737 5453. Tem curso de Exu dia 24 de agosto agora, lá na Oca dos Caboclos, curso do dia inteiro. E toda quarta tem Pode Pai na Astral TV com convidados
incríveis. Se eu fosse você, eu não perdia. Eu fico por aqui agradecendo o seu carinho dessa madrugada, desejando uma excelente sexta-feira e pedindo que os orixás sempre, sempre abençoem você. Até mais.